Olá, como vai? Que bom estar aqui novamente com você para a gente conversar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre algo que, infelizmente, algumas pessoas trazem isso em si. E é como uma programação aqui na mente, mas uma programação muito forte, muito vigorosa. Algumas pessoas acreditam que são burras. Outro dia eu atendi uma pessoa que me trouxe essa questão. Eu sofro porque em determinada situação eu vou para uma sensação de que eu sou burra. A hora que eu ouvi aquilo, foi algo muito incoerente para mim, porque eu conheço a pessoa já há algum tempo, e a pessoa não tem nada de burra, muito pelo contrário, é uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa muito sábia, mas tem lá na sua mente uma crença limitante registrada de que é burra. E em algumas situações ali da vida dela, essa crença é acionada e ela entra em estado de sofrimento. Bom, será que existe isso mesmo de alguém ser burro? Bom, algumas pessoas falando sobre esse tema, inclusive, vão começar a fala defendendo o animal, né, o burro. Ok. É um bom questionamento, né? Por que em algum momento associaram a dificuldade cognitiva de algumas pessoas com o animal? Talvez pelo fato dele empacar, né? Mas, bom, enfim, não é o meu objetivo aqui, mas vale a reflexão, né? Mas eu trago isso também para refletir a respeito de e por que precisamos colocar tantos rótulos no outro, na gente, nos nossos filhos. Exatamente. Crença limitante de que eu sou burro, pode procurar lá na infância, porque tem alguma coisa lá. Algumas vezes, porque lá na infância, de alguma forma, você, criança, vivenciou alguma relação com algum adulto e que te levou a acreditar nisso. Ou porque o adulto falou, você é burro. Ou porque tinha ali uma dinâmica em que o adulto teve uma dificuldade em lidar com você, criança, principalmente em contexto de aprendizagem, e diante da dificuldade do adulto, da impaciência do adulto, ali naquele momento o adulto vira e fala, você é burro. Opa, olha só, vamos olhar para isso e expandir os nossos horizontes, né? Será que de fato você era burro? Não. De toda a minha experiência em atendimento, sempre que uma pessoa na infância teve dificuldades de aprendizagem, é porque ela estava em dificuldade emocional, na verdade. Então, na verdade, o quão pouco, falando de suporte emocional, a família dava para você ali na infância. Então perceba bem que onde está o problema de verdade em você? Não. Estava na falta de recursos da família em lidar com as suas demandas de criança. E então, olhando para isso, também talvez você vá me falar de uma outra possibilidade. Inês, não foram os adultos, foi lá na escola, ali convivendo com os colegas,
Tinham os colegas mais inteligentes, aqueles que pegavam e aprendiam tudo muito rapidamente, e não era o meu caso. Eu não conseguia aprender tão rapidamente. E algumas vezes acontece aquilo que hoje é muito comumente utilizado o termo, acontece no contexto de escola, o bullying. Será que você vivenciou por parte dos seus colegas bullying diante da sua dificuldade de aprendizagem? Bom, aí eu gostaria de te colocar uma informação. Sabia que cada criança tem um jeito de aprender? Porém, a escola tradicional só ensina de uma maneira. E aí, aquelas crianças que estão fora da margem, elas não serão atendidas por aquele sistema tradicional de ensino. Talvez tenha sido o seu caso. Talvez você estava fora da curva. Talvez você simplesmente era diferente. Talvez você simplesmente precisava de uma outra maneira de aprender. Então, novamente, eu estou aqui te falando que é necessário mudar o foco. O problema é você? Não. O problema, nesse caso, é na falta de recursos que a escola tinha para te oferecer. Sim, sabia que hoje, então hoje nós vivemos outros tempos, hoje existem mais recursos. Mas você sabia que hoje existem escolas especializadas nisso? Escolas que vão ensinar a criança, principalmente aquelas que não aprendem por uma via tradicional, escolas que têm recursos para ensinar a criança que precisa aprender de uma outra maneira. Bom, com isso aqui eu estou querendo te dizer que, olha só, o tanto que você precisa trabalhar isso de a culpa não era sua. Se for este o seu caso, você simplesmente era diferente. E qual era o problema disso? Nenhum. Assuma com muita propriedade que você é diferente. E tudo bem você ser diferente. Eu me recordo de uma moça que eu atendi há algum tempo atrás. Ela tinha por volta de 18 anos. E ela tinha muita dificuldade cognitiva, e tinha mesmo. Por vezes eu passava algumas tarefinhas, eram umas fichinhas, com algumas atividades bem simples para ela fazer em casa. E ela me retornava com a descrição daquilo que ela tinha feito, daquela tarefa em casa, e realmente ela não tinha conseguido ler e entender aquilo que estava no papelzinho. Então, ela tinha um quadro de analfabetismo funcional. Ela lia, mas ela não entendia o que ela estava lendo. E ela tinha todo um histórico de muita dificuldade cognitiva desde a infância, mas ao longo da terapia dela ficou muito transparente que o problema dela realmente era emocional ao longo da infância. Haviam ali questões que a família não dava um bom suporte emocional para ela, e ela ficava muito capturada pelo adoecimento da família, e portanto o cognitivo dela não ficava disponível para a aprendizagem da escola. E atendendo ela, por fim, eu cheguei à seguinte conclusão com ela: existem diversos tipos de inteligências, e até aquele presente momento ela tinha muita dificuldade com a inteligência cognitiva, mas ela tinha facilidade com várias outras coisas. Eu até usei um exemplo para ela, falei assim: olha,
tudo bem, eu, Inês, eu posso até entender aquilo que eu leio mais facilmente do que você, mas, por exemplo, você entende de música. Eu, Inês, não entendo absolutamente nada de música. Eu sou analfabeta musicalmente falando. E aí eu disse para ela, olha, você, em termos de música, é muito mais inteligente do que eu. Então, eu estou dando esse exemplo porque será que você é burro? De fato? Será que isso existe? Não, não existe. Eu tenho certeza de que se você traz na sua história de vida alguma construção disso e nesse momento da sua vida você acredita que você é burro, eu tenho certeza que você simplesmente tem dificuldade em algumas áreas da sua vida. Mas em outras áreas da sua vida você deve ter muito mais facilidade. Então, com isso eu estou querendo te dizer que ninguém é inteligente de entender tudo. Vou te dar um outro exemplo. Eu, Inês, por exemplo, eu cozinho muito mal. Mas eu vejo pessoas que cozinham com uma facilidade, com uma habilidade. E muitas vezes aquela pessoa mal sabe escrever o próprio nome. Então veja bem, expanda essa imagem de que você é burro. Expanda o seu olhar, na verdade, desculpa, não ficou muito boa a minha expressão. Expanda o seu olhar e perceba que você é muito mais do que aquilo que você acredita. E talvez, olhando de uma forma muito restrita, você ficou aqui uma vida inteira acreditando naquilo que você vivenciou lá na sua infância e nessa construção de que você é burro. Expanda o seu olhar e perceba, tenho certeza de que você não é burro. Certeza absoluta. Então, que tal fazer este trabalho de benevolência com você mesmo? Eu acho que você merece ser benevolente com você mesmo. Faça esse exercício nesse momento, seja benevolente com você mesmo. Talvez você tenha ficado com um chicote na mão e você mesma se chicoteou a vida inteira. Claro que isso geralmente tem uma construção, como eu tentei explicar aqui. Isso geralmente é construído lá na infância, a partir daquilo que você viveu lá. Mas, a partir de um certo momento, você é que se chicoteia. Eu sou burro, eu sou burro. Que tanto que você se julga. Para. Seja benevolente com você mesmo. Você merece. Que tal fazer isso hoje? Faça só um pouquinho. Se isso for muito difícil para você, se dê em doses pequenas, mas comece a partir de agora a ter pequenos momentos de olhar e perceber que você é muito mais do que essa visão restrita que você teve uma vida inteira de você mesmo. Você é muito mais do que isso, muito mais. Principalmente porque se você está aqui nesta vida, é porque você merece se perceber na sua grandeza e você merece viver na grandeza daquilo que você merece nesta vida. Bom, desejo que essa reflexão tenha contribuído aí com algo na sua vida. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.